Vamos começar por uma leitura. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis. Vamos começar com uma leitura pelo livro de Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura é 32, Cadáveres. Pois onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação dos perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpam o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto flores ataúde de coisas mortas, serás seguidos de perto pelas águias da destruição. Amado Mestre Jesus Cristo, São Francisco de Assis, mentores espirituais aqui presentes, que nos abençoe, Senhor, esse dia lindo que está fazendo, que consigamos, Senhor, através da nossa irmã Lucia, que a gente aprenda mais um dia, mais um capítulo de sua missão, mais um capítulo de seus ensinamentos aqui, que a gente consiga abrir nossas mentes e aprender cada vez mais para a gente sempre evoluir. Que assim seja. Eu vou botar o microfone. Aqui tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Que a doce paz de Jesus possa estar conosco nesta manhã, né? Essa manhã ensolarada, mas com as bênçãos desse amigo querido conseguimos chegar até aqui. Hoje nós vamos estudar juntos o Livro dos Espíritos, né? Como podem ver, anjos e demônios. E a gente percebe que desde a mais antiguidade, né? Os povos vão se enveredando nesses caminhos de procurarem as soluções para as suas dores, para os seus problemas, principalmente nos dias de hoje, né? E que nós passamos por tantas dificuldades, por tantas dores, por tantos momentos de dificuldade.
Aí a gente vai analisando, vai vendo o que a doutrina nos oferece, e como fica o nosso interior com essas perguntas que Kardec, na sua experiência magnífica, né? Porque quando ele chegou aqui, até no início do mês, no aniversário de Kardec, eu tive aqui falando da vida dele, à tarde, e a gente buscou todo esse potencial de Kardec para nos trazer as informações de mais alto. E ele foi lá nas feridinhas, né? Ele foi cavucar lá as feridas de todos nós. Então ele pergunta aos espíritos, a pergunta 128, os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Os espíritos responderam, não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau e reúnem todas as perfeições. O Livro dos Espíritos também, nas perguntas, numa das perguntas que Kardec fez, os espíritos responderam que todos nós, todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Deus não criou nenhum espírito com um grau elevadíssimo de conhecimento. Se nós formos na história, e quem quiser observar bem, pegando Boa Nova, em que o irmão X, né, navega pelo Evangelho, nós vamos ver que até aqueles apóstolos, né, aqueles discípulos, depois apóstolos, que Jesus convidou para estar com ele, nos trazendo todo o nosso conhecimento, todos eles tinham as suas dificuldades. Né? Lá no horto, o que Pedro faz? Corta a cabeça de Malco. Né? Jesus vai lá e corta a orelha. Jesus vai lá e cola a orelha dele. Nós vamos vendo no livro Boa Nova as dificuldades de cada um deles. Porque eles também estavam num processo de aprendizado. Porque muitas vezes aquilo, tudo que Jesus falava para eles, embora eles tenham sido escolhidos, não foi aleatoriamente. Né? Eles foram escolhidos porque Jesus sabia a capacidade deles de continuarem a obra depois que ele partisse. Mas nenhum deles ainda havia chegado a esse grau, embora a gente chame, né, São Pedro, São João, os nossos irmãos católicos reverenciam todos eles passaram por tantas dificuldades. A casa onde eu trabalho, aqui é Francisco de Assis, a casa onde eu trabalho é Agostinho, o patrono. E se nós vamos estudando a vida de Agostinho, nós vamos ver todas as implicações. Porque Agostinho, quando passou por aquele momento dele de ascensão, ele tinha muita dificuldade. Né? Agostinho, ele era levadinho, ele teve filhos, né? Ele não era santo naquela época. Então havia lá a mãe, a Santa Mônica ali, transitando na memória espiritual de Agostinho, fazendo com que ele saísse dele mesmo e procurasse o caminho de Jesus. Então nós vamos vendo que todos esses que hoje são reverenciados por todos nós como espíritos elevadíssimos, eles passaram por todos os degraus de evolução, como todos nós. E aí Kardec põe um adendo que diz o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, na linguagem antiga, quando se falava em anjo, tanto podia caracterizar um espírito bom quanto um espírito mau. Né? A palavra tinha esses dois sentidos, o que não é a realidade de hoje, porque
no capítulo 23 do Evangelho, ele é muito rico nisso, né? A estranha moral, porque ali, né, deixar o pai, mãe, e deixar os mortos direito de enterrar seus mortos. Então a gente vai navegando ali e vai vendo a linguagem da época, e até no capítulo 23 do Evangelho, o que os Espíritos dizem para nós? Que a linguagem, o aramaico, aquelas línguas antigas, eram muito pobres. Então, uma palavra só poderia significar muita coisa. E acontece isso hoje? Não? Cravo. Cravo. Vamos ver só uma. Cravo. A gente põe cravo no doce. Tem um instrumento musical chamado cravo. Tem as espinhazinhas no rosto, que é a cravo. Né? A flor, o cravo. O cravo. Cravo. E manga? Tem manga de chupar, fruta, tem a manga da roupa. Então, se hoje nós temos no português palavras que querem dizer algumas coisas e não uma coisa só, vamos imaginar naquele tempo. E as traduções foram se fazendo gradativamente. Então, o Evangelho passou para o grego, do grego para cá. Se a gente pega a Bíblia, né, o Novo Testamento, e olha as definições, as palavras, e pega o Evangelho, né, o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, nós vamos ver algumas diferenças, porque ele foi no cerne lá do conhecimento e buscou o que aquelas palavras queriam dizer para nós. Então, nós vamos vendo que antigamente tinham muito mais significados do que tem hoje, porque a linguagem daquele tempo era muito pobre. Não era essa linguagem, porque, diga-se de passagem, o nosso português é bem difícil, né? Não é uma língua fácil. A gente, às vezes eu pego alguma coisa, eu digo, o que é isso aqui? Essa palavra eu não conheço. Aí vou lá, né? Antigamente a gente ia no papel, né? Chamava o pai dos burros, né? A gente ia lá, hoje vai no Google e vê o significado interessante que muitas palavras que nós temos nos livros da Joana de Ângeles, né, através de Divaldo, às vezes eu vou no Google, às vezes eu vou no meu dicionário que eu ainda tenho, de papel, e a palavra não existe, porque é uma palavra muito técnica da psicologia que ela usa. Então, nós vamos vendo esse potencial das línguas. Então, nesse tempo aqui, queria dizer o anjo bom ou o anjo mau. Até uns anos atrás tinha uma novela, né? Anjo Mau, aí, que fez o maior sucesso. Então, nós vamos vendo todas essas características da nossa linguagem. E aí, na outra pergunta, os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Aí a gente analisa e vê qual é o nosso anjo maior, né? O nosso potencial maior, nosso Mestre Jesus. Não tem para nós outro modelo. E ele é que nós precisamos seguir. Aí a gente analisa todas as questões hoje, e nós vamos percebendo, como diz aqui, os anjos percorreram. E a gente analisa o que está acontecendo lá no Oriente Médio, o que está acontecendo Rússia, né? Rússia e a Ucrânia fugiu. A Rússia e a Ucrânia. O que acontece no nosso Rio de Janeiro? Todas essas implicações. E aqui diz que todos nós, como fomos criados simples e ignorantes, que todos nós vamos caminhar da onde? Do átomo ao arcanjo. Né? Do átomo ao arcanjo. Então, todos nós seremos anjos um dia. Todos nós, está lá no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. É a perfeição relativa que Deus nos permite. Né? Porque perfeito só Ele, só o Pai maior. Mas nós temos a nossa gradação. Cada um vai chegar. E quando a gente olha essa resposta, e quando a gente analisa a situação do mundo atual, que a gente às vezes aponta dedo, que às vezes a gente condena tudo o que está acontecendo,
A gente vai com aquela gana, meu Deus, como é que pode? Pior que bicho. E vai analisando e vai detonando mesmo, às vezes não tem outra palavra para todos esses irmãos. E aí nós vamos analisar que cada um deles está num grau. Cada um deles tem a sua caminhada. E como diz aqui, eles também vão chegar a anjos. Não tenho dúvida disso. Pode demorar séculos, séculos e séculos. E a misericórdia de Deus é infinita. Em 1998, eu assisti a um seminário do Divaldo, lá no Teatro Vanucci, na Gávea, e ele fez uma explanação belíssima. E naquele tempo ainda não tinha nem data show, né? Nem essas modernidades todas, era slide ainda. E ele começou, o teatro estava lotado, ele começou perguntando quem naquele dia tinha sido assaltado. Ninguém levantou o braço. Ninguém. Ele pegou uma estatística da população de São Paulo e uma base da violência. Pegou outra estatística com a população do Rio, né, na época, e os dados da violência. Então, o que ele falou? Que muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas num nível muito maior, e a imprensa também, né, aumenta aquilo e traz o caos para a população. Gente, eu tenho uma amiga que, se eu falar com ela hoje, eu disser para ela que eu saí de Jacarepaguá e vim para cá, ela vai achar um absurdo. Como assim? Você vai domingo, a rua é vazia, você não tem medo, e que não sei o que, né? Porque tá, né? Fica lá se corroendo nas informações negativas. E a gente precisa ter essa visão magnífica do futuro desses, que hoje são considerados sem remissão, são considerados totalmente a parte da sociedade para nós. Para nós. Porque, para Deus, todos eles são os filhos em trabalho de construção. Teve uma quarta-feira que eu vim aqui, foi uma quarta-feira que o Rio de Janeiro desabou de água, né? Lembra? Choveu horrores. E eu estava aqui na porta esperando as meninas chegarem. E passaram 2 rapazes, um deles falou assim para o outro: eu já avisei. Eu já avisei. Se não fizer, eu vou detonar com ele. Aqui na porta. Aí eu já, Senhor, pelo amor de Deus, cuida desse irmão. Cuida desse irmão. Quer dizer, são ainda espíritos que têm essa condição de se vingar, de ainda trabalhar os seus instintos. Os seus instintos. E ele falando alto aqui na rua, sem a menor preocupação com as pessoas que estavam passando. Aqui tem uma clínica, né? Aquele movimento da clínica, tudo isso. E aí a gente vai analisando, como diz isso. Uns caminham mais depressa. Francisco de Assis, né? Todos esses que hoje nós estamos aqui reverenciando e agradecendo pelas mensagens que eles nos trazem. Mas todos eles passaram pelos processos de transformação inerentes a todos nós. A outra pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os seres? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditavam que eles sempre foram assim. Quando a gente pega o Evangelho, a gente vai lá, precursores.
Aí está lá, Sócrates e Platão, né? Os precursores, Sócrates e Platão. Mas quando a gente analisa a história da humanidade e vai mais atrás, a gente vai ver as inúmeras religiões da antiguidade. Né? O zoroastrismo, são tantas. E durante a pandemia, lá na casa onde eu trabalho, a gente estudou pela internet, né, o EAD, né, o estudo mais profundo. Tem o EGE, depois o EAD. E ali no início do módulo 1, vem todas as religiões primitivas, todas elas. Então a gente passou pela Índia, a gente passou pela China, todos aqueles que Jesus enviou antes da chegada dele. Antes da chegada dele. Então, nós vamos vendo, como diz aqui, os homens, então, acreditam que o céu sempre foi feito para eles. Não, para esses que nós conhecemos hoje. Mas desde a mais remota antiguidade, Jesus, em comunhão com o Pai, ele já enviava à Terra todos esses que iriam trazer para nós as informações. As informações. Ontem, o expositor que teve lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, ele colocou um mapa, vários mapas da região lá de Jerusalém, e ele botou a Síria antes, ele foi colocando todos os povos que antecederam aquilo tudo, a chegada de Moisés, e Jerusalém sempre ali no meio dessas questões. Foi muito interessante todos os mapas que ele apresentou daquela área onde esse conflito acontece hoje, para que nós pudéssemos observar que esses conflitos são muito antigos, não são de agora. E nós vamos vendo que mesmo na mais remota antiguidade, Deus, com a suprema misericórdia de nós, ele já enviava esses precursores, já enviava. Aí vem Moisés, né, um povo hebreu, que era o povo que acreditava num só Deus, porque todos os outros acreditavam em vários deuses. Veio Moisés, nos trazer a tábua, veio para que nós pudéssemos hoje estar aqui no domingo de manhã. E quando a caminhada havia se estendido mais um pouco a caminho do bem, veio o próprio Jesus. Veio o próprio Jesus. E quem trabalha, quem tem a oportunidade magnífica, né, de trabalhar em reunião mediúnica, naquela reunião em que os espíritos vêm receber aquela conversa, aquele aconchego, né, quantos deles ainda estão ligados a essas regiões? Quantas histórias a gente observa desses na reunião que eu trabalho? Uma vez chegou um irmãozinho com a bomba ainda, quer dizer, ele botou uma bomba naquela região, a bomba explodiu, ele ainda acreditava que estava vivo e que ele precisava acabar com aquilo tudo, né? Acabar com os judeus. Então, nós vamos vendo que é gradativo, é passo a passo, é um passinho de cada vez, mas que nada está perdido, não é? Nada está perdido. Todos esses movimentos que a Terra nos oferece é para a gente, né, como diz Marcos, olhai, vigiai e orai. É o permanente estado de oração. Mas, meu Deus, não, é manter essa tranquilidade, procurar manter essa paz, essa esperança. Porque, como diz aqui, por que as religiões antigas mantêm tudo isso? Por que muitas religiões ainda hoje mantêm isso? Eu tive duas amigas, irmãs, praticamente 60 anos de amizade, e as duas partiram. Uma vai fazer 1 ano agora em novembro, 2 irmãs, e a outra em fevereiro faz 1 ano. E elas andaram pela Igreja Católica, eram filhas de Maria, usavam aquela fita, né? Depois andaram na Umbanda, porque o marido de uma delas era umbandista. Depois andaram lendo livros da doutrina, me pediam, emprestavam, acabaram na igreja evangélica. Então elas ficavam naquela... Elas ficavam
naquela busca, né? Naquela busca incessante da salvação. Elas andavam naquela busca. Aí um dia eu cheguei lá para almoçar, aniversário de uma delas. Aí quando eu cheguei, elas me olhavam assim. Aí eu, por que você estava com essa cara? Ah, Lucia, a gente foi batizada na igreja evangélica, porque a vizinha falou pro marido de uma delas que o menino deles estava andando em cima do teto do trem, não tinha aquele negócio que os meninos ficavam surfando? Aí ela não acreditou, não, meu filho, né? Aí o pai foi com a mãe e viram mesmo o menino. Hoje ele está com quase 50 anos, já é até avô. E aí o vizinho, amiguinho dele de infância, o convidou para ir para a igreja evangélica, né? Para tirar ele daquelas. Aí elas foram juntas, para dar força para o filho, foram juntos. Aí eu cheguei um domingo lá na casa delas para almoçar, que era aniversário de Maria, tinha uma porção de toquinho. Aqui é um comentário, não é julgamento, porque aqui a gente não está para julgar ninguém. Um toquinho, assim, com uma bandeira vermelha, em volta da casa inteira. Aí eu olhei aquilo, aí eu falei assim, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Por que vocês botaram essas bandeirinhas vermelhas em volta da casa? É para espantar os maus espíritos, os inimigos. É para espantar os inimigos. Aí, tá, tudo bem. E almocei, fui embora para casa. E aí a gente vai vendo como nós precisamos abrir a nossa mente, não é? Abrir, elas acreditavam, desencarnaram, aceitando piamente isso. E era, gente, o momento delas. É o estágio evolutivo. Eu não poderia dizer para ela, tá tudo errado, vocês não têm que fazer isso. Porque quando elas me disseram, naquele dia que elas tinham se batizado na igreja, eu falei assim, então vamos continuar amiga até que a morte nos separe. Mas você não tenta me levar para a tua igreja. Ela não, de jeito nenhum, a gente respeita você. Então elas desencarnaram, elas lá na igreja delas iam na minha casa espírita com o maior amor, umas pelas outras. Então nós vamos vendo a situação, como é que às vezes, e a minha irmã tem uma amiga de infância, as duas nasceram na mesma maternidade, uma nasceu no dia, minha irmã nasceu 6 de janeiro, a outra nasceu 29 de fevereiro, né? Ela nasceu exatamente 29 de fevereiro, comemora dia 1º de março, elas são assim, desde um aninho de idade, que minha mãe ficava com a mãe delas lá, as duas. Então, essa amiga da minha irmã também entrou para a igreja evangélica. Então, ela ganhou um perfume, não sei de onde é, o nome do perfume era Diamond, né? Então, ela fez a correlação do perfume com o demônio. E ela deu o perfume para minha irmã. Ela chegou, Luiz, eu não quero esse perfume é demônio, tal. Então, quantas coisas, por que diz aqui? Desde da mais remota antiguidade. Porque os povos foram trazendo, né, incutindo na cabeça das pessoas todo esse medo, todo esse pavor do demônio, né, desse espírito mal que vai fazer mal para a gente, que vai fazer... E tudo é ignorância. Quem quiser observar bem isso, depois pega a prece 75 do Evangelho, lá no final, capítulo 28, que eles vêm falando, né? Kardec pede uma prece para esses espíritos que são menos evoluídos, esses que ainda estão nesse caminho mais doloroso, porque não dá para a gente imaginar uma criatura, um irmão nosso, tem 75. Vamos lá, tem tempo ainda, né? 50. 59. 75. Ele diz assim: os espíritos, duas categorias já distintas de espíritos perversos. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas.
Infinitamente mais fácil é conduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, mais das vezes, são de natureza bruta e grosseira, como se nota entre os homens. Então, os homens que são de natureza bruta e grosseira, é claro que ele vai desencarnar e ele vai continuar, porque ninguém dorme pecador e acorda santo. Ninguém aqui vai dormir hoje, né, coberto de imperfeições, de dificuldades, e amanhã, opa, acordei santo. Não é assim, né? A gente vai ter que trabalhar muito ainda. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta-se lhe encontrar o ponto vulnerável do coração. Esses são aqueles que são considerados infinitamente maus mesmo, que ainda perceberam. Então, o que diz aqui? É através da mediunidade. Por quê? Porque quando esses espíritos chegam na reunião mediúnica, que eles são envolvidos, que eles são abraçados, que eles são incentivados a mudar, eles quedam. E muitas vezes a misericórdia de Deus é tão grande que a mãezinha, que já partiu antes deles, que estão ali na luta, para que eles se desenvolvam, ela aparece para envolvê-los. Então, gente, é de uma beleza, é de uma grandeza, é divino. É divino quando esses espíritos que chegam mesmo irritados, né? Querendo, porque não dá, porque não, eu mato mesmo, eu faço. E aí vem a palavra daquele que tem o dom de conversar, o dom de afagar, o dom de dizer, você é filho de Deus, porque todos nós o somos. E aí eles quedam. Então, quando ele ainda é muito empedernido ali, sempre a figura materna se lhes apresenta. E aí eles quedam e aceitam o envolvimento, porque todos nós temos aquele pontinho fraco, não é? E que, através do amor, nós vamos mudar. Aí ele vem falando de Hipócritas. E quantas vezes Jesus usou isso, né? Hipócritas, por que me tentais? Em várias passagens do Evangelho, Jesus usa essa palavra. Aí vem, os hipócritas, os espíritos hipócritas, quase sempre são muito inteligentes, mas nenhum filho sensível possui seu coração. Nenhuma fibra sensível possui aquele coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentidos para escapar à confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como sendo espíritos. Eles se apresentam, às vezes, como espírito elevado, né? Se apresentam o quê? Para tentar desviar a atenção dos incautos para a sua realidade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrir-lhe as torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Então, nós vamos vendo que, nessa questão da oração, né, a prece 75 do Evangelho, nós vamos vendo as duas espécies, né, de espírito. Aquele que se apresenta mal, que se apresenta que eu vou combater, e muitos se apresentam como defensores das religiões ainda de Moisés, que o Cristo deturpou, e eles vão quedando à medida que os corações são tocados.
Agora, os hipócritas, aí o trabalho é maior, né? O trabalho é maior. E aí vem essas feições que eles podem tomar, né? Muitas vezes a gente vê e a gente vê como isso é forte, né? Que tem essa agora Halloween, né? Gente, é muita coisa, né? Que eles vão e aquelas figuras grotescas que eles colocam. Eu estava vendo uma loja em São Paulo, meu Deus do céu, não tem nada bonito na loja, só tem caveira, só tem uma coisa horrível. E eu li que lá nos Estados Unidos tem uma casa, né, e lá as casas são muito coladinhas, né? Então tem a casa aqui, a outra aqui. E o senhor dessa casa está muito mal com câncer. Já está praticamente na fase terminal. E a vizinha do lado enfeitou a casa toda com Halloween e botou um caixão na frente da casa. Aí o filho do senhor, que está em fase terminal, bateu na vizinha e pediu, pelo amor de Deus, para ela tirar aquele caixão de lá. Porque o pai dele estava apavorado de chegar e olhar aquele caixão. Então, nós vamos vendo quanto, né, nós já temos esses espíritozinhos que estão, né, como diz a minha irmã, a torcida do Flamengo toda torcendo contra. Né, porque nós estamos falando, não estamos mal da torcida, por causa da quantidade. Né? Aí minha irmã sempre diz, é a torcida do Flamengo toda, porque é em maior quantidade. E aí já tem esses espíritos, né, que comungam com essas situações, que comungam com tudo isso. Que é mais por ignorância, gente. O espírito mal é mal por ignorância. É mal por ignorância. Hoje, todo dia quando eu acordo, eu recebo um videozinho do Haroldo, né? Um bom diazinho. E hoje era uma prece que o pessoal dele coloca, né? Era uma prece que fala disso, né? Que fala dessa comunhão que a gente precisa ter. Comunhão para que a gente atraia para junto de nós tudo aquilo que for bom. E fala exatamente na ignorância. E aí a prece termina dizendo o que Jesus falou: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então é essa situação dolorosa que a humanidade vive em decorrência de toda a ignorância. Porque quando a gente chega no momento de consagrar mesmo o que Jesus nos ensinou, a gente vai passar com mais leveza por tudo isso. A 131. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente votados ao mal e infelizes para sempre? Dá para a gente imaginar Deus criando um filho mau e infeliz para sempre? Gente, não dá para imaginar. Se ele é soberanamente justo, se ele é bom, se ele é um pai, se o pai da terra, com todas as implicações da vida material, das dificuldades que o mundo oferece, né, e do próprio espírito, se tem essa dificuldade, Deus vai criar um antagonista dele, vai criar um homem, um filho mau. Se o homem da terra, se o pai da terra quer o melhor para o seu filho, faz o possível para que aquele filho seja um homem de bem, uma filha seja uma filha do bem, ele vai criar. Imagina Deus criar espíritos maus. É impossível de pensar, né? Se há demônios e é ter um mundo inferior e em outros semelhantes que ele reside. São esses homens hipócritas, olha o hipócrita lá do Evangelho. São esses homens hipócritas que fazem de Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então, a misericórdia divina é tão grande que e Jesus disse isso, né? Que nenhuma ovelha que Deus colocou no seu caminho se perderia. Nenhum homem, por mais abominável que ele seja aos nossos olhos, nenhum deles vai se perder. Ninguém foi feito
para o mal. Ninguém foi feito para o mal. O mal que existe está em nós. Uma vez perguntaram, Chico, você tem medo de morrer? Você tem medo de ladrão? Você tem medo disso, daquilo? Ele falou, não, eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo de mim mesmo. Porque eu brinco muito, os personagens do Maurício, né, de Souza, a Mônica, né, que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro nos desenhos, né? Aí o anjinho vai lá, faz. Aí o diabinho, não faz não. Né? Então, às vezes, a gente tem esses dois lados. Porque nós ainda não estamos nesse patamar evolutivo. Então, às vezes, pensamentos negativos, às vezes, coisas ruins passam pela nossa cabeça. Mas, como a Joana de Ângeles diz, na hora que vier o pensamento ruim, muda por um pensamento bom. Tira todas essas situações. Eu estava no cardiologista e aí entrou uma senhora esbaforida e falou para a secretária, ai, pelo amor de Deus, me põe, vê se a doutora me atende, eu estou passando mal. Aí a secretária pegou a ficha dela e falou, gente, a senhora não vem aqui há 2 anos. Ela falou, eu estava na UPA ali, fui na UPA, aí a minha pressão está quase 30, ela mandou eu procurar. Aí ela falou, a doutora hoje vai me matar, mas eu vou encaixá-la. Aí encaixou. Aí ela sentou do meu lado, eu falei, por que a senhora está passando mal assim? Aí eu fico assim, sabe? Eu boto na Globo, aí fala da coisa ali, aí eu tiro e vou para a Band, aí tá lá, aí eu tiro, boto na Record. Só coisa ruim, gente. Eu falei, como assim? Aí eu falei, mas tem tanta coisa, por que a senhora não vê um desenho? Por que a senhora não vê, né? Um filme de amor? Aí eu fico nervosa, eu quero saber tudo. Gente, ela estava se matando. Ela estava a ponto de infartar ali. A gente não pode meter a cabeça na terra e dizer assim, eu não quero ver nada. Eu não quero saber de nada. Não pode viver assim. Mas a gente também não pode se consumir na negatividade. Porque senão a gente sucumbe. Se nós ficarmos só na negatividade, a gente sucumbe. Né? E hoje a modernidade é um prato cheio para isso. Porque o que chega de coisa na internet, da vida dos outros, quem separou, quem casou, quem botou, fulana foi para uma festa com vestido de 50 mil reais, outra coisa. O que a gente tem com isso, gente? O que a gente tem com isso outro dia? Eu fui procurar uma palavra no Google, aí quando eu abri assim, tinha, como é? Herrera, aquela estilista, né? Como é que é? Calça jeans é para jovem. Até 40 anos. Depois de 40 anos não se deve usar mais calça jeans. Aí eu falei para minha irmã, eu vou fazer 80 e eu uso calça jeans quando eu quiser, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Então, gente, né, a cor do verão vai ser amarelo. Aí a gente não tem nenhum vestido amarelo, vai correr para comprar o vestido amarelo, porque a cor do verão... Gente, não dá! Não dá, essa influência é perniciosa, porque não é fácil. Eu recebi um videozinho, eu ri muito ontem, que a mesa posta, né, um homem, uma menina e um menino. Né? Aí a mãe vem, uma panela, aí tira de dentro da panela, eles todos no celular. Aí ela tira um fio, bota no prato do outro, tira outro fio, bota no prato do outro, bota no outro fio, o fio, bota, enche. Aí eles olham para ela, assim, aí depois aparece o prato, as comidas, né, o arroz, aquilo tudo. Aí o garotinho vem com o prato, aí ele bota o celular no prato. Aí vem a outra, bota o celular no prato. Aí o marido vem, aí ele bota o celular, aí ele tira o outro daqui e bota. Aí ele tira o notebook. Gente, porque é muita maluquice. Esse afã, essa coisa dolorosa, né? Eu tô aqui sem celular. Porque eu falo para minha irmã, eu não vou correr risco, na situação grave que acontece, de sofrer
uma abordagem. Gente, ninguém está livre. Ninguém está livre. Aí a minha amiga fica assim, você está na rua, você não leva. Eu falo, não levo, eu não levo. Minha irmã sabe onde eu estou, eu não levo. Aí ela falou, e se acontecer alguma coisa com você? Isso, eu falei para ela, eu vivi mais de 60 anos sem celular, gente. Ele não vai tomar conta de mim, não adianta. Não adianta. Então, elas ficam desesperadas porque eu vim para cá e ele ficou em casa. Entendeu? Ele vai ficar em casa, porque a da minha amiga já foi embora. Né? O da outra, o ladrão já levou. Entendeu? Porque eles pegaram ela, encostaram ela, né, na parede e levaram. Então, eu falei, não, tá lá, porque não dá para a gente se consumir nisso tudo. E é por isso que as advertências de Jesus é para que a gente procure, é moderno, é necessário, tudo isso. Eu fui dar entrada no reembolso da anestesista, da cirurgia de catarata. Aí eu quis ir no plano de saúde, não quis mandar nada, documento nenhum, que eu queria dar uma volta no centro do Rio, que eu não ia ao centro do Rio. Eu falei, eu vou pessoalmente. Aí fui lá. Aí eu sentei no boxe aqui, aí do outro lado, do meu lado, sentou um senhor, né, para fazer alguma coisa, não sei o que ele queria. Aí, enquanto o rapaz digitava lá meus documentos, a minha conta, tal, aquilo tudo, aí eu estou quietinho, escutando, né? Aí o rapaz resolveu falar assim para o senhor. Ele parecia compositor de escola de samba, né? Com aquele chapéuzinho, aquela camisinha listrada. Aí, muito interessante o senhorzinho. Aí o rapaz falou assim para ele, me dá seu e-mail. Aí ele, não tenho. Me dá seu celular? Ele, não tenho. Aí o rapaz, por acaso o senhor tem Fix? Tem. Aí deu o Fix. Quer dizer, para muita gente, como o homem vive, né, sem um e-mail, sem celular? E ele deve ter resolvido a questão dele. Não é que a gente não possa ter. Não é que a gente não possa ter. Tudo é neutro. O dinheiro é neutro, o celular é neutro, tudo é neutro. O problema todo, o que a gente faz com tudo aquilo que vem para nós? O problema não é o celular, o problema não é o dinheiro, o que a gente faz? E aí, nas observações de Kardec, eu separei aqui, por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, de toda a eternidade, ou então haveria muitas pendências soberanas. Então a gente vai vendo o que nós podemos tirar de tudo isso. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, cuja única preocupação consentisse em contrariar os seus desígnios. Então, não cabe na cabeça de ninguém que Deus, soberanamente justo, soberanamente bom, criasse um ser que fosse ficar eternamente mal. Eternamente mal. Porque todos nós, por mais problemas, por mais situações dolorosas, por mais que a gente lute conosco mesmo, no nosso dia a dia, nós precisamos efetivamente viver para um futuro promissor, para um futuro voltado para o bem, porque nós estamos num estágio evolutivo, nós somos espíritos. É disso que a maioria de nós ainda não consegue
perceber. Nós não somos essa matéria. Nós não somos essa matéria. Nós somos espíritos em evolução, albergados hoje aqui no planeta Terra, passando pelas implicações todas de tudo aquilo que a gente não percebeu anteriormente e que hoje necessitamos viver. Não há nada fora do contexto. Nada fora do contexto de Deus. Como diz Emmanuel numa página, cada um está na família que necessita, no bairro que necessita, no trabalho que necessita, nos lugares aonde precisa aprender a botar o amor em movimento. E ontem, esse menino não, o senhor, né, que foi falar para nós, ele perguntou se a gente gostava de café. Quem toma café? Quem gosta de café? Aí ele fez o seguinte, ele botou assim, ó, café. Aí perguntou o que isso aqui significava. Então ele disse que foi convidado para fazer uma palestra, né, 15 minutinhos, numa formatura de medicina da filha da amiga dele, na Candelária. Aí ela disse, olha, você vai ter 15 minutos, o pastor vai ter 15 minutos, o padre 15 e você 15. Quando ele chegou para falar, o padre falou para ele assim, você tem 5 minutos. Aí ele disse que pensou, falou, o que eu vou falar em 5 minutos? Mas ele tinha recebido uma mensagem com isso aqui, café. E aí ele fez os 5 minutos dele aqui no café, que esse deve ser o café. Amarás, qual é o mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força ou fé e de todo o teu entendimento. Ele disse que fez os 5 minutos dele assim. Amarás o Senhor seu Deus de todo teu coração, tua alma, tua força ou tua fé e de todo o seu entendimento. Só isso. Trabalhou 5 minutos em cima do café, né? E aí, quando a cerimônia acabou, os alunos dele vieram falar para ele que foi o melhor ensinamento, porque ele colocou isso e disse, vocês vão ter uma profissão que terão corpos fragilizados para curar, para cuidar. Então, não esqueçam do primeiro mandamento de Deus, né? E aí ele veio trazendo isso ontem, desde Moisés, desde os profetas, aonde o mandamento de Jesus foi inserido, né, que já vinha, como eu falei no início, que já vinha desde a mais remota antiguidade, o mandamento de Jesus. Então, gente, vamos tentar, né, desmistificar toda essa história de demônio, de diabo, o que existe para a nossa realidade como espíritas são esses irmãos que ainda caminham no mal, ainda não conhecem Jesus, mas que vão conhecer e, na medida em que forem tocados nos corações e nas mentes, eles vão amainando essa fúria, essa guerra, essa coisa material, porque eu quero aquele pedaço de terra, porque eu quero isso, porque eu tenho que ter esse domínio. E aí, todos eles, como nós, caminharemos a caminho da perfeição. E todos nós seremos anjos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa, né? Palestra. Excelente. Legal. Tira aqui para comer a colher. Deixa cair no chão. Vamos fazer uns avisos antes de finalizar.
Tá? Todo domingo, das 8h30 às 9h30, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, que é aqui na sala presencial. Das 10 às 11, a palestra com passe, quem quiser levar o passe, né? Quem quiser participar do passe, ele não é obrigatório. De 11h30 a 12h30, a gente tem o estudo das cartas de Paulo, Evangelho, que é online. Quem quiser participar tem que deixar o telefone, né, e o e-mail na secretaria. Todos os domingos a gente tem o atendimento fraterno, que a gente vem sempre falando aqui. Se você precisa desabafar, se você precisa conversar com alguém, é esse serviço que a gente presta aqui dentro do centro. Ele é muito bom. Vai ficar numa salinha, a pessoa com um dos trabalhadores, 2 trabalhadores aqui do centro, totalmente confidencial. A gente está aqui para ouvir vocês, às vezes dar uma palavra amiga, né, uma palavra do Evangelho. Às vezes isso ajuda a abrir a mente. O centro também tem a biblioteca, né, que é lá no final, com vários livros espíritas, né, para a gente sempre estudar, evoluir. Também temos o mercadinho, que é logo aqui atrás, que o centro doa, né, cestas todo mês, são 22 ou 23 famílias, não sei direito. E o que acontece? A gente compra os produtos, como a gente sabe que muitas pessoas não têm condições, né, de carregar peso, a gente cobra o valor que se compra no supermercado, tá aqui, aceita Pix, aceita dinheiro. A gente precisa dessa ajuda para continuar com essa obra. Rosa, você quer falar do Natal? Não vou aproveitar, né, e falar, em janeiro a gente não deve dar cestas, tá? Porque o centro só retorna na metade de janeiro, então a gente não tem tempo hábil, né, para poder se organizar. Então, no mês de dezembro, nós devemos dar 2 cestas para as famílias. São agora 22 famílias. 22. Então, eu queria pedir um esforço maior de vocês, se agora, já no mês de novembro, a gente consegue receber um pouco mais de doações para poder acumular para dezembro, poder dar 2 cestas para o pessoal. As cestas, elas têm 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, fubá de óleo, né, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de fubá e 1 coisa de leite em pó e um biscoito doce para criança. Tá? Se vocês puderem nos auxiliar, nos ajudar, as famílias agradecem, não somos as famílias agradecem. A quarta-feira, de 15h30 a 16h30, de 15h30 a 16h30, a gente tem a palestra presencial aqui. E às 20 horas e às 20h45 a gente tem o Evangelho no Lar, que também é online, tá? Se quiserem participar, é só deixar o seu telefone, que aí vocês vão receber um link por WhatsApp. Quinta-feira, às 19h30, tem o estudo do livro do Nosso Lar, também online, também tem que deixar o seu telefone para receber o link. E às 15h30 tem o estudo do Evangelho, sendo que esse aqui, feito aqui na casa, presencial. O centro também tem uma parceria com o Centro de Tarefeiros para evangelização infantil, tá? De 4 a 16 anos. Então, se alguém tiver um filho, um netinho, uma netinha, quiser evangelizar, maiores informações lá na secretaria. Tá bom? Eu vou encerrar com uma prece aqui do Evangelho para os aflitos, tá? Deus de infinita bondade, diga-ne-te de suavizar o amargor da posição em que se encontram as pessoas com aflição, se assim for a tua vontade.
Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que os assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhes não puderem ser poupadas, fazei compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Amado Mestre Jesus Cristo, São Francisco de Assis, que com essa prece, com essa mensagem que a nossa irmã Lucy passou, e essa prece que atinja todos os que estão necessitados, e que eles sejam amparados, Senhor, e devidamente encaminhados, assistidos, para que saiam desse pensamento negativo, que saiam dessa aflição e possam caminhar em paz. Que assim seja.